Eu acredito que tem muitas coisas que acabam afetando a estética de uma pessoa e a alimentação é uma delas, porque a gente deixa a mídia tomar tanta conta do nosso padrão corporal, daquilo que realmente possa ser acessível para todas as pessoas, o que as pessoas possam achar sim bonito, e a gente deixa a mídia e o sistema ditarem pra gente o que é um padrão. Eu, por exemplo, no peso que eu estou, em outros países eu posso ser considerada ou gordinha demais, ou magra demais, ou seja, todos os lugares têm sim as suas normas e padrões, então eu nunca vou estar adepta a um padrão fixo, né? Dentro das revistas de moda de cada lugar pertencente, por exemplo, aos modelos, eu fico me perguntando, por exemplo, como que é a alimentação dessas modelos, como que funciona toda essa alimentação delas, como que costuma ser todo esse evento, sabe? Tanto o evento estético, de você estar dentro de um camarim, quanto a mesa de um camarim de uma modelo, ou até mesmo uma digital influencer, que dita pra gente uma norma do que seguir, né? Em questão alimentar, um nutricionista, ou até mesmo um blogueiro por aí, um blogueiro que tá começando agora, ou até mesmo tem sim uma pauta bem profissional, bem grande para poder expressar opiniões pra gente do que é certo comer, do que não é certo comer. E a gente se deixa levar. A gente acha que pode ser sim certo você comer alguma coisa, você não comer alguma coisa fora e dentro dos padrões o tempo todo. A gente acaba se agarrando naquilo e a gente acaba restringindo as nossas próprias vontades, porque a gente está interligando as nossas vontades, na verdade, numa opinião de outras pessoas. Aí a gente vai e pensa assim, poxa vida, eu não vou comer isso porque certa pessoa falou numa reportagem, e ela é profissional, que não se deve comer isso em tal horário, e água com tal coisa desincha, vitaminas desincham. Eu mesmo, vai ser muito contraditório eu falar sobre isso e eu restringir tudo aquilo que faz parte da minha rotina na minha alimentação, porque eu faço muito isso. Todas as vezes que aparece alguma coisa no meu algoritmo, eu olho, caramba, isso daqui faz bem pra saúde, tá dizendo que isso daqui faz bem pro coração, é exatamente isso que eu vou fazer. Mas aí depois eu paro e penso, será que eu tô realmente sendo saudável ou eu tô realmente deixando de ser feliz porque eu tenho medo do padrão estético que eu possa atingir fora da minha realidade? E eu tô lendo aqui algumas coisinhas, eu não tô nem lendo, eu tô só mapeando com os olhos. Há pessoas que buscam sim procedimentos estéticos, há pessoas que acabam fazendo a famosa bariátrica, tem pessoas que, por exemplo, igual digitais influencers ou famosos que eu vi por aí, fazem a famosa lipoaspiração que eu aprendi há pouco tempo atrás também, do que se tratava. Há pessoas que buscam sim por uma atividade física, uma coisa mais saudável, mas nem sempre também o melhor método pode ser o método que seja ideal para você. Você tem que conhecer o seu corpo para poder você saber o que suficientemente pode ser bom para você, o que pode servir para você e por você, para sua saúde, não por estética. Você visar numa estética, eu acho que pode ser equivalente a você ser infeliz. Sabe por quê? Vou contar com base na minha experiência de vida. Muito velha, né? Pense nos filmes americanos. As apimentadas. As apimentadas, por exemplo. Ai, vai, Lightcast e tal. Isso não é apimentadas, isso é High School Musical. High School Musical. Novela mexicana. Que eu, inclusive, amo e sou fã de coração aberto. Rebelde, por exemplo. Outras séries da Disney também, No Ritmo, Camp Rock, Violeta, iCarly, Brilhante Victoria, que são outras séries também da Nickelodeon por fora, Grátis, até mais. Todas essas, assim, qualquer outros filmes que visam numa estética onde você percebe que sempre a protagonista, os antagonistas, eles sempre são magrinhos, ou que os rapazes sempre têm um peitoral mais avantajado, vamos lá, tem bíceps, né, músculos bem vistosos, que você olha e você pensa, caraca, aquilo ali é o padrão ideal. Você se esquece que os corpos reais também existem. Aquilo lá pode ser um corpo real, sim, mas nem sempre talvez seja um corpo saudável, porque há uma diferença entre um corpo real e um corpo saudável. Tem o corpo real, que é o nosso corpo aqui, não tô falando da nossa matéria, tô falando do corpo mesmo.
Corpo real, gente, a sua barriga vai dobrar, é normal. Você pode também ser uma magra, você não precisa ser considerado uma falsa magra. Não seja aquilo que a mídia impõe pra você. Ou até mesmo aqueles comentários por fora. Ai, fulano, ciclano, você tá gordinho, você deu uma engordada, ou você deu uma emagrecida. Porque isso acaba, sim, afetando o modo como você se vê. Se alguém falar pra você que você tá buchudinho, se alguém falar que você tá mais magrinho, se você não tiver um controle mental pra você entender que você mesmo se conhece, você vai deixar aquele comentário te afetar amargamente. Ou pode ser para uma coisa boa, ou pode ser sim para uma coisa ruim. Então, quando você assiste alguma coisa, algum tipo de série, onde você vê uma personagemzinha feminina com a barriguinha de fora, ou até mesmo com os seios maiores, ou pernas fininhas, você acaba querendo se comparar e você acha que o padrão é aquele, aí você se esquece que você também existe, que a sua existência ela contribui para um padrão que pode ser normalizado em alguma massa corporal para a sociedade, em alguma massa corporal ou até mesmo uma forma estética. Teve uma série que eu assisti há um tempo atrás, que o nome dela era Ginny Georgia. E essa série Ginny Georgia contava sobre uma menina. Essa menina, ela não é a principal, ela não é a protagonista. Mas teve uma garota, eu vou falar sobre a protagonista em relação a isso. Hoje meu vídeo é sobre corpo, mas eu também vou falar sobre um cabelo. Primeiro sobre o corpo. A menina, pra poder agradar o cara, ele disse pra ela antes que ele detestava a menina com perna de baleia. Ele chamou ela, ele falou que a perna dela parecia perna de baleia. Sabe o que aconteceu em um dos episódios? A menina quis afinar as pernas colocando várias daquelas fitas, durex transparente em volta da perna para poder afinar a perna, para poder ela ser dentro do padrão desejado que ele queria de mulher ideal para ele. Foi exatamente isso que ela fez. Ela tinha um corpo perfeito, ao meu ver, mas ela estava começando a se banalizar, Ela estava começando a se maltratar porque ela queria se encaixar nos padrões do rapaz. Já a Ginny, não é muito, às vezes é comum sim, mas geralmente no padrão estético e étnico, de etnia, não tô falando de étnico, tô falando de etnia. No padrão de etnia dos Estados Unidos, geralmente é muito normal você ver uma pessoa, um cidadão estadunidense, com a pele branca e os cabelos lisos, os fios de cabelos lisos naturalmente. Há nativos lá também, mas eu tô falando num padrão mais europeu, É o normal, o padrão estético lá. E a atriz principal, ela era negra, com os cabelos cacheados. E ela sofria muito bullying por causa disso, constantemente. Não era nem tipo de racismo, não. Mas teve um episódio que quando ela alisou o cabelo, o rapaz falou assim, seu cabelo tá muito melhor. Tipo assim, não querendo restringir ela. Ela podia ter o cabelo que ela quisesse. Mas assim, nossa, seu cabelo ficou muito melhor assim. Antes não tava tão legal. É claro que o ser humano ele tá aberto a dar milhões de opiniões, mas hoje em dia a gente tá num mundo, cara, que é tão chato, tão careta, tudo hoje em dia é um comentário ruim ou tudo é uma crítica construtiva. A gente só vai deixando a vida levar e não se abala pelos comentários. Mas quando se trata de um padrão estético que muda sim a sua realidade, o seu comportamento, sua vivência de vida, a gente tem sempre que tomar muito cuidado com todas as coisas que a gente costuma falar, porque simplesmente há coisas que afetam sim a realidade de algumas pessoas e há pessoas que são literalmente cuzonas. Não tem outra palavra para eu poder falar, infelizmente. Mas tem pessoas que são sim. Elas acabam sendo escrotas, acabam não tendo escrúpulo, faltam-lhe escrúpulos, falta uma postura melhor de como se entender como ser humano. E às vezes algumas pessoas não se dão por satisfeitas consigo mesmas e querem estragar a estética de outras pessoas, querem estragar o modo como as outras pessoas se veem, querem estragar as felicidades das outras pessoas. E por isso muitos famosos também conversam sobre rotina de alimentação, o que outras pessoas devem fazer. Querem um exemplo de um outro programa, um outro reality, por exemplo? Quilos Mortais. Vocês conhecem essa série? Não é uma série não, cara. Falei super errado aqui agora, querendo divar, querendo causar, quase que eu caio pra trás aqui do pé de acerola. Eu não sei se é como se fosse um reality, um programa. Eu nunca parei pra assistir, mas eu já vi muitos vídeos desse doutor, que ele é diabólico. Ele fala de muitas pessoas que têm problemas de obesidade, não conseguem mais se levantar e precisam fazer tudo sempre com acompanhamento. Não só acompanhamento médico, mas também dos familiares. E eles já estão em estado grave. Eles já estão em estado gravíssimo. Eles já estão basicamente por
como que eu posso dizer, para poder não parecer tão pesado. Eles já estão num estado onde toda a gordura acumulada no corpo afeta o organismo e se for pro coração, com certeza eles morrem. Eu não sei como que funciona a ciência, gente. Eu não sou médica, não sou nutricionista, eu não sou esteticista, não sei como que funciona isso. Mas a obesidade parece que há pessoas que acabam morrendo por algum caso, alguma coisa que afeta sim o coração da pessoa por ter excesso de gordura, alguma coisa assim. E toda essa gordura acumulada faz com que pare, né, todo o ritmo cardíaco do coração e a pessoa morre, a pessoa falece. Não sei como que funciona. Às vezes, se eu for conversar com um médico, ele pode até achar minha opinião muito engraçada ou até mesmo minha opinião muito errada. Mas foi o que eu aprendi dentro da ciência, do padrão de sistema que eu vivo dentro da minha sociedade, no meu país. Foi o que eu aprendi. Então, esse programa, ele se trata muito do seguinte: ele se trata do médico ir, né, até o paciente, dizer o que ele deve comer, o que ele não deve comer, como ele deve se exercitar, o que ele não deve fazer em processos assim. E a gente pode perceber o seguinte, que se a gente deixar esses tipos de coisa afetarem ou entrarem no nosso cérebro, achar que a vida ela está em torno de você ficar sentado no sofá, comendo, se empanturrando de coisas ou até mesmo não exercendo coisas que são saudáveis para você, infelizmente a gente acaba chegando num nível onde a gente acaba se odiando, a gente acaba se perdendo da nossa própria realidade, porque infelizmente, querendo ou não, isso não é uma crítica. Eu já falei que isso aqui é um vídeo diário para mim. Quem compartilha do sentimento ou até quem discorda é totalmente bem-vindo a vir nos comentários e sempre como que eu posso dizer, sempre dialogar comigo, sempre trocar ideias comigo. A gente está aqui aberto a dividir opiniões uns com os outros. Isso daqui não é uma regra. Mas na minha vida, no meu ponto de vista, eu acho que a vida é movimento. Eu acho que a gente pode sim se movimentar, a gente pode sim se alimentar de maneira saudável, a gente pode ler um livro, a gente pode sempre exercitar nossa mente, porque quando a gente exercita a nossa mente, a gente exercita o corpo, a mente também é corpo, não tá só num padrão estético. Mas você idealizar um padrão estético como se fosse um padrão de gringo, por exemplo, até mesmo dentro dos modelos que a gente tem aqui dentro do nosso país, como que se chamam? Vamos lá, fisiculturistas. Se a gente entrar nessa modinha, nesse padrão e a gente fazer uma comparação, sendo que não há esse tipo de coisa dentro da nossa realidade, a gente pode acabar assim ficando infeliz, a gente pode acabar assim exercendo pra gente um padrão, uma norma de que nosso corpo não é o certo e tal. Vou falar pra vocês uma coisa. Vamos supor, por exemplo, que o meu tipo corporal seja um e o tipo corporal de uma menina ou um rapaz seja outro, e eu faço, uma leve comparação. Deixa eu lembrar aqui do nome para poder falar com vocês. Nosso corpo, ele tem 3 tipos de biotipo. Quais são os biotipos? Ectomorfo, endomorfo e mesomorfo. Então, vamos supor que eu, por exemplo, eu estou num corpo mesomorfo e eu quero um corpo ectomorfo. Não tem como, gente, faz parte da minha ciência, é um biotipo. Pode ser que dependendo do tipo de corpo, massa corporal que eu esteja olhando em outra pessoa e queira pra mim, talvez eu possa acabar ficando fora da massa corporal que já me foi dada por natureza e que eu posso manter e cuidar, ou eu posso acabar aparentemente adoentada. Por exemplo, uma pessoa que não nasceu pra ser magra demais e nem gorda demais, ela nasceu pra ser aquilo ali que ela é. E se ela continuar tendo uma vida saudável, se ela quiser, ela pode sim manter. Ela pode manter, ela pode continuar elevando, né, o padrão dela, ou até mesmo aprendendo a amar o corpo dela exatamente como é, sem que ela mesma julgue ou aceitando outros julgamentos. É muito normal vir julgamentos o tempo todo, pessoas vão vir para poder falar do nosso corpo, estilo de cabelo, como a gente se veste, como a gente fala, como a gente anda, como a gente se porta, e milhões de etc, com milhares de reticências. Só que a maneira como você se vê é muito mais importante do que a maneira como as pessoas ditam que você é, e mais importante do que a maneira que os outros falam que você é. Eu acho que a maneira que você é muito mais importante do que a maneira que um dia você possa ser. Mas se você um dia quiser ser da maneira que você não é hoje, você trabalha para ser. Vocês estão entendendo?
Cara, é uma parada que, tipo assim, você percebe depois com o passar do tempo que você mesmo pode trabalhar se você quiser. Não precisa você fazer múltiplas comparações para depois você se sentir infeliz. Eu acho que é normal você chegar numa fase onde você não está satisfeito com o seu corpo, onde você gostaria de mudar, onde você gostaria de visar numa versão sua, que você gostaria muito de ser e que hoje em dia você não é. Eu acho que faz muito parte, cara, do ser humano de você trabalhar para você ser o que você gostaria. Eu acho que o mais necessário é você abrir mão de procrastinação, parar de se fazer de vítima, porque é super feio. Eu sinto muito pra quem tá agora no processo de se fazer de vítima, mas depois, quando você alcançar a supremacia de se amar, você vai entender que o seu papel de vítima era ridículo. Pode parecer um pouquinho duro o que eu tô falando, mas não é legal você pegar um pesado com você mesmo. Não é legal você fazer comparação e se deixar de lado. Há como você reparar em outras belezas sem deixar de reparar a sua. Ah, eu tô magra demais. Tá, você tá linda. Ah, eu tô gorda demais. Tá, você tá linda. Eu tô gordo, tô magro, ai, tô isso, tô aquilo, meu cabelo é assim, meu cabelo é assado, minha orelha, meu nariz, minha boca. Cara, trabalha no que você gostaria, anula o que você não gostaria. E eu já vi numa revista, cara, uma coisa bem boba. É uma frase que eu acho que eu já repeti num vídeo. Faz muito tempo que eu tinha visto essa frase. A frase dizia assim: gosto de mim por inteiro, mesmo com todos os detalhes que eu mudaria. Eu acho que eu tinha visto essa frase, foi num anúnciozinho de cartão, de uma maquininha de cartão de crédito. Tinha uma mulher sorrindo e dizia assim: gosta de mim por inteiro, mesmo com todos os detalhes que eu mudaria. Eu, caraca, que top. Aí eu, caraca, eu vou levar essa frase pra minha vida. Eu vou ficar com ela, vou proteger até o final todos os detalhes que, mesmo eu não gostando, eu posso amar, eu posso olhar, ver um diferencial. Não estou me contentando, eu trabalho pra poder me agradar, eu trabalho pra mudar, não tem problema. Eu acho que a nossa felicidade não gira em torno de uma crítica social. Possa ser que outras pessoas venham sim com uma crítica construtiva na nossa vida para poder nos melhorar como ser humano, é normal. Mas agora, quando você perceber que você está desconfortável e que ele não te cabe, simplesmente trabalhe para melhorar em você o que você gostaria de mudar, e é isso. Não tem muito sobre isso não. O vídeo era sobre alimentos, acabou que foi pra estética, depois foi para outro tipo de assunto, eu sou assim mesmo. Mas eu prefiro colocar hoje no topo sobre restrição alimentar. Qualquer coisa, volta no vídeo, aí você percebe sobre tudo que eu falei. Pessoal, obrigada por me acompanhar até aqui. Comem tudo que vocês tiverem vontade de comer sem se restringir, sem preocupações, sabe? Só que também não se deixe vencer por um prato de comida. Foi como um personal trainer falou também: você é muito mais do que um prato de comida, você é mais do que a comida, você não é composto de comida. É claro que sim, que a gente precisa ter sim uma leve noção de tudo o que a gente fala, de tudo que a gente vê, de tudo que a gente acompanha, porque nem tudo possa ser verídico, mas não se deixe vencer por alguma coisa que possa ser um vício, alguma coisa que possa virar uma restrição na sua vida por uma insegurança sua. E alimentos são um deles. Não acho que você é mais saudável por você comer fruta. Não acho que você é basicamente o contrário de ser saudável só porque você consome frituras. Você também pode ser o que você come, você não pode ser o que você come. Na verdade, você molda a sua realidade e você escolhe ser aquilo que você quer ser. Mas não se deixe moldar. Sei lá, trabalha aí, vê o que pode ser melhor pra você. Eu tô correndo atrás disso também. A gente vai se ajudando. Comentem aqui o que vocês acham, galera. Isso daqui foi mais um vlog, foi mais um vídeo que eu adoro fazer sobre mim, que eu adoro conversar, eu gosto de falar, eu gosto de ter pensamento sobre isso, eu gosto de perceber tudo aquilo que eu tô pensando no exato momento para poder simplesmente gravar. Eu de novo tava sem conteúdo. Aí eu decidi gravar. Galera, um beijão. Isso aqui não é uma página sobre julgamento, isso aqui não é um canal sobre julgamento. Eu nunca vou fazer vídeo julgando ninguém, porque eu vou sempre apontar opiniões minhas para o que eu posso avançar para melhorar na minha vida. Beijo!